tudo bem? Tá no ar mais um Café com Política. Hoje, o assunto é a educação como um instrumento de transformação, assunto proposto pelo vereador Newton Militão, do PSD, que também é professor e está aqui com a gente. E para bater esse papo comigo e com o vereador Militão, o café de hoje recebe o engenheiro civil e professor Mauro Jesus da Fonseca. Mauro, que exerceu as duas profissões por mais de 30 anos. Então tá na hora de pegar aquela caneca, tomar um cafezinho, ficar ligado aqui na conversa deste episódio do videocast da JF TV. A educação se transforma à medida que as mudanças sociais, comportamentais, econômicas e políticas acontecem. Ainda assim, um dos principais aspectos da educação como instrumento transformador da sociedade é a promoção da igualdade de oportunidades. Além disso, a educação desempenha um papel vital na construção da cidadania. Um relatório recente da Unesco mostrou que países que priorizam o ensino de qualidade registram crescimento econômico acima da média. Segundo os dados, a cada adicional de escolaridade, a média anual do PIB aumenta 0,37%. Dito isso, então, vereador Newton Militão, professor Mauro, sejam muito bem-vindos. E aí a gente vai começar aqui com uma pergunta para o vereador Militão. Vereador, só acha que, de fato, a educação... Só acha não, que eu sei que só acha, mas a educação como instrumento de transformação social, né? Indivíduos, como a gente está na casa política, indivíduos bem informados, cada vez mais bem educados, aumentam também, estão mais aptos a fazerem boas escolhas, como, por exemplo, nas eleições, né? Olá, Judite. Olá, telespectadores da nosso canal, né, Café com Política. Hoje com a presença aqui do meu amigo, meu professor Mauro. Já quero manifestar aqui um orgulho muito grande em estar aqui compartilhando esse momento sobre a educação com o meu professor, né, que foi meu exemplo e foi minha inspiração. Sim. Eu tenho aquela palavra muito interessante: abram-se escolas, fecham-se cadeias. Quanto mais, Judite, nós investimos na educação, mais vidas são transformadas, mais pessoas são colocadas na sociedade, essa sociedade tão difícil, tão competitiva, mas a educação dignifica, a educação muda a vida, a educação transforma a vida do cidadão. A educação é o princípio de tudo, é uma das ferramentas mais importantes que Deus colocou na face da terra, é a educação. Eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui com o professor Mauro, porque me inspirou. Hoje eu estou vereador pelo 3º mandato, ocupando a mesa diretora nos 3 mandatos, hoje ocupando aqui como vice-presidente. Alguém me orientou, alguém me inspirou, alguém me ajudou a estar no lugar que eu estou hoje. Alguém me ajudou a me capacitar. E hoje me orgulho muito. Trouxe o professor Mauro aqui, é um ícone, é uma pessoa da Zona Norte, vários alunos, tá, Judite? Estou falando demais no começo, mas não tem problema, não. Foi professor da minha esposa, foi professor da minha cunhada, ambas formadas, foi professor de vários amigos meus que ocupam várias posições, no Exército, na polícia, empresários, enfim. Mauro tem um legado muito grande, é uma honra muito grande estar aqui com ele, trabalhando junto, né, professor Mauro? Pois é, além de professor, foi colega de trabalho também, né? Te inspirou tanto que fez o vereador Militão se tornar professor também, Com né? certeza. Era isso que eu ia perguntar, por que a escolha, né, do professor Mauro aqui no nosso programa, mas já está mais que explicado, né, Obrigado, Militão? Professor Mauro, seja muito bem-vindo também. Queria começar, assim, perguntando para o senhor um pouco da história do senhor, né? Conversando aqui, eu já soube que o senhor é de Juiz de Fora, é lá da Zona Norte, de Benfica, da região. Conta um pouquinho disso para a gente. Como é que o senhor chegou à área da educação? Porque o senhor é um engenheiro também, né? Engenheiro civil, e a profissão que o senhor exerceu também durante várias décadas, né? Perfeitamente. A necessidade, às vezes,
ela nos transforma também. No início, antes mesmo de me tornar um professor, eu nunca tinha pensado na vida em ser professor. Eu fiz o vestibular e 2 amigos me deram a oportunidade de exercer a profissão. Isso foi em 1973 até 1975, inclusive. Trabalhei com eles, onde eu me responsabilizei pela parte noturna toda da escola. E nessa época eu passei a gostar de ser professor. Porque ser professor, você tem que gostar de gente, você tem que gostar de alunos, você tem que gostar das pessoas, para você se dedicar a ela. E isto eu procurei fazer em toda a minha vida. E foi ali, naquele início, que eu comecei a entender o que era ser professor. Embora bastante inspirado também por professores meus, que em vários momentos, não só eles ensinavam a matéria, mas também fazia da gente um indivíduo, passando experiências, e que ao longo do tempo eu fui adquirindo cada vez mais e percebendo que os nossos alunos, os meus alunos, precisavam de uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, uma palavra de amizade, uma palavra de carinho, que muitas vezes eles eram carentes disto. Então encontrava no professor essas palavras. E uma grande inspiração, né? Uma grande então, inspiração. Ser professor não era assim um objetivo de vida, mas que acabou sendo, né, Mauro? Isso você estava na faculdade de engenharia, que eu li que o senhor cursou engenharia civil aqui na UFJF, foi nesse período que o senhor começou a lecionar também? Foi no 2º ano de engenharia eu comecei a dar aula. E daí não parei mais. Terminei a minha atividade de professor em 2007. Foram de 1973 a 2007. Passei por muitos e muitos alunos, os quais muitos se formaram também, até mesmo na matemática, e trabalharam comigo na mesma escola, assim como também tive alunos engenheiros que também trabalhou comigo. Olha que maravilha. Muito bom, excelente. Uma história e tanta, mas eu quero voltar aqui para saber mais da história do professor Mauro. Mas, Militão, o Mauro tocou aqui num assunto importante, que é esse de não passar apenas o conhecimento daquela disciplina ali, daquela matéria, né, que está sendo ensinada, mas essa coisa da inspiração, né, da proximidade com o aluno, o que faz com que o aluno, inclusive, eu acredito, comigo era assim, aprenda melhor a matéria, né? Quando você ali se identifica com o professor enquanto ser humano, né, enquanto seu amigo, enquanto alguém que está ali para te guiar de fato, aquilo que está sendo ensinado da disciplina, a gente tem uma predisposição maior para aprender, né? Eu acredito. Então, esse lado, assim, da educação, Militão, como que o senhor vê essa parte aí de formação integral, né? Humanizada, que eu acho que hoje em dia fala-se muito nisso, mas na nossa época aí de infância, né? Na época dos nossos pais também, não se falava muito nisso, era aquela coisa de decorar o ponto, né? Não tinha isso para a prova. Como é que você vê isso, essa educação mais humanizada, voltada para a cidadania, né? Democracia e tudo mais? E se de fato o professor Mauro foi esse tipo de professor? Olha, o professor Mauro colocou muito bem, né? Educação tem que ser um verdadeiro sacerdócio, né? Onde as pessoas têm que gostar daquilo que faz, né?
para quem gosta do que faz, não tem sábado, não tem domingo. E eu lembro-me, assim, enquanto o Mauro professor, o Mauro era muito exigente. Exigia muito, senão calcula. O Mauro dava a matéria dele muito bem dada, mas ele exigia que tivesse uma qualidade. E, por ser um bom professor, e de matemática, e de papel, era muito respeitado. Porque o Mauro gostava daquilo que ele fazia. Sim. Porque, assim como o Estado, a Prefeitura, tem um programa que você tem que ficar lá. O Mauro ia muito mais além. Né? E ali nós tínhamos que seguir um cronograma, mas o Mauro ia mais além. Os cursinhos, porque antigamente era o famoso cursinho, hoje ainda tem, mas ali no Estado, na Prefeitura, aprendia-se o básico. Mauro não. Você tinha que aprender. Se ali, Mauro, na época, né, se você aprendesse potência, você tinha que aprender potência de potência. Você tinha que chegar à equação de segundo grau, você tinha que aprender a equação. Ou seja, você tinha que ir mais além. Ele exigia mais do aluno. Mas, ao mesmo tempo, ele, né, o Mauro, nós com 18, 19, 17 anos, o Mauro queria ver os cadernos. E é muito importante isso, porque nós tínhamos que mostrar caderninho. Não adianta. Você fez o dever? Eu quero ver. Você fez o exercício que eu quero ver. Ajudava os pais. Você já imaginou. Hoje eu não sei como que está a dinâmica, muito tempo estou afastado também. Né? E nós estávamos conversando, eu aqui e o professor Mauro, que havia mais uma atuação dos pais, uma participação maior entre pai, aluno e professor. Né? O professor Mauro até vai falar aqui que essa hoje... relação família e escola, né? Exatamente. E o pai, ele credenciava, ele avalizava aquilo que o professor falava. O que o professor falava virava lei. O pai não contestava. Se eu chegasse com uma reclamação em casa do professor Mauro, a mãe é capaz de dar um chega para lá. Porque o professor era visto, enquanto na minha época, como mestre. Sim. Como aquele que estava lá para ajudar. E é isso que é o uma professor. Autoridade. Mesmo, exatamente. Né? Eu contei até um fato aqui, eu vou contar aqui, nós estávamos nos bastidores aqui. Nós programamos lá todo mundo, né? Todo mundo. Nós queríamos, acho que um negócio de jogo, tinha um jogo lá, vamos sair fora todo mundo, 8 horas da noite. Aí todo mundo, aquele movimento. Todo mundo, vamos embora. Vocês estavam no que na nossa época chamava de científico? Nós o estávamos, ensino médio. Nossa época era o ginásio. Era de quinta a oitava série. Nós estávamos no Padre Gabriel Vonzic, escola da comunidade, e uma hora era professor de matemática à noite. Era uma escola do Estado. Era uma escola, era, não. Era vinculada à Cinec, né? Era uma escola... Cinec. O Mauro vai explicar mais detalhadamente. Tá. Mas nós programamos para todo mundo ir embora. Vamos, gente, 8 horas, vaza todo mundo, né? Porque queríamos sair para ver o jogo, moleque. Então o vereador estudava à noite. À noite. À noite, estudei com o Mauro à noite. Nós chegamos, nós programamos tudo certinho. Quem vai para a porta? O professor Mauro. Aí eu lá, com a turma, todo mundo, Mauro. Aí, Mauro, onde você vai? Não, só estou olhando aqui, tá olhando? Pode voltar para a sala de aula. E todo mundo, eu vi que aquele reboliço, voltou todo mundo para a sala de aula. E o Mauro passou em revista a sala de aula. Então você vê a respeitabilidade. Uma pessoa que tinha comprometimento com os alunos, mas ao mesmo tempo exigia. E era respeitado. E ninguém contestou. Voltamos, perdemos o jogo, mas assistimos a aula, que era o mais importante naquele momento. Certamente. Era o mais importante. Né? Mas talvez na época vocês pensassem assim, mas não. Não, na época o Mauro estragou o nosso evento. Mas hoje a gente, né, é como dizem aí no ditado, as palmadas que a minha mãe me deu só não valeram aquelas que não acertaram, porque as que acertaram teve direcionamento. Né? Entendi. Então, foi aquilo, né? Aí eu tinha que contar a situação. O Mauro, todo mundo para dentro de sala. E fomos todo mundo. Não era o diretor.
Pois é, Era só era o só um professor. professor da escola, mas que se envolvia a esse ponto, né? Mauro, fala um pouquinho desse seu histórico, né? As escolas por onde o senhor deu aula, né? Parece que foram todas lá na região, que é a sua região da Zona Norte, né? Mas conta um pouquinho pra gente as particularidades, assim, dessa carreira bonita aí de professor. Só comentando um pouquinho aqui que o meu amigo vereador disse, À vontade. realmente, para você obter um resultado bom do seu aluno, você tem que se aproximar dele, você tem que ser amigo dele. E quando você se aproxima, ele fica mais familiarizado com você, então dirige perguntas com mais clareza, com mais tranquilidade, porque sabe que vai receber uma resposta. E eu procurava trabalhar muito isso, principalmente depois que a gente adquiriu uma determinada experiência. Talvez no princípio não tanto, mas de acordo com o que a gente vai trabalhando, que a gente vai exercitando a profissão, você vai aprendendo. E com esse aprendizado também, com os próprios alunos que a gente desenvolve essa amizade, esse carinho, e eles retribuem com os seus conhecimentos, com as suas perguntas, com as suas dúvidas, e a gente fica pronto para tirar essas dúvidas. É isso aí. Quebra o gelo, né? Quebra o gelo, modo, totalmente. Né? Totalmente. E isso é muito importante para o aprendizado. Certamente. Para o relacionamento entre professor e aluno. Exigente, sim, fui muito, porque os meus professores que me exigiram foram os que eu mais aprendi, foram os que eu mais tive contato, foram com eles que eu consegui até a gostar da matemática. Era uma exigência, acredito eu, com afeto, né? Com exigência afeto. Com afeto, Com com carinho pelo aluno. Né? Isso. Agora, quanto à sua pergunta... A trajetória. Minha trajetória, como eu disse, começou em 1973, e no Colégio Felício Lima. Foi o primeiro gostinho que eu tive. Garoto ainda, estudante. Daí a escola fechou por motivos de, talvez, finanças, não sei bem, mas eu acredito que sim, que começou a crescer, a escola da comunidade Padre Gabriel Van Wyck cresceu muito, então os alunos foram mais para ela. E eu me entrei em 76 nessa escola, Padre Gabriel Van Wyck, onde fiquei até 1989, um longo tempo. Essa Padre Gabriel era... colégio da Sinec, era colégio, escola da comunidade, Sinec. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome que eu estava aqui na boca, tá? Então ali eu fiquei muito tempo. Daí eu saí e entrei nas escolas do Estado, em 1990. Foi quando o Estado abriu muitas escolas. Já existiam as escolas do ensino primário, que era de 1ª a 4ª, e abriu para o ensino fundamental, que era 5ª a 8ª, no meu tempo. O que hoje a nomenclatura mudou um pouco. Entrei na escola em Santa Cruz. Embora muitos alunos meus, que já tinham sido, os filhos também foram meus alunos. Pais, eu dei aula para os pais e depois dei aula para os filhos. Pegou gerações. Peguei gerações. Então, quando os pais ouviram, quem vai dar aula para matemática? É o professor Mauro. Ah, conheço. Vocês vão passar apertado com ele, porque ele exige muito e tal. Mas vocês vão aprender. Conversa que a gente ouvia. Mas a gente nunca nunca me engrandeci por essas contas, porque eu apenas exercia o meu trabalho, um trabalho de coração, um trabalho que eu queria que os meus alunos fossem melhores do que eu. Por isso a minha exigência. Porque você não pode
ministrar uma aula simplesmente por ministrar, para ele ter um aprendizado, para ele ter uma nota, para ele passar de ano. Você precisa ministrar para ele aprender. E em dados momentos dessas aulas, a gente parava e entrava em outros assuntos. Assuntos de educação, não como aprendizado de livros. Então, nós tínhamos um relacionamento, aí começava também a melhorar o relacionamento. Quando você mudava de assunto, entrava num assunto o qual um aluno, às vezes, deixou Deu uma brecha. uma brecha. Aí a gente entra com esses alunos, com a mensagem de vida, uma mensagem transformadora, uma mensagem que muitos alunos, às vezes, queriam até desistir, e a gente entrava com conversas separadas, aí eles mudavam de ideia. E isso era uma grande vitória que a gente tinha no momento de aula, nesse momento de comunicação de aluno e professor. Isso. Que a educação, ela não registra só a parte de conhecimento, ela precisa ter uma amplitude de conhecimento. Não conhecimento específico de matéria, mas conhecimento da vida. Você tem que mostrar, principalmente quando o aluno chega no final da 8ª série, que hoje é 9ª, e entrando no ensino médio, então esses alunos precisam de mais informações, e informações de vida, como é a vida lá fora, coisas que muitas vezes os pais não conversam com os seus filhos. Então, cabe ao professor, às vezes, ele entrar nessa conversa e mostrar para eles alguma coisa de importante que virá pela frente. Esse é o nosso objetivo. Trabalhei também em Barbosa Lage, Colégio Clorindo Burnier. O de Santa Cruz era José Sancler de Magalhães Alves. E em Barbosa Lage, Clorindo Burnier. Também fiquei lá uns 4 anos, trabalhando com o ensino médio. Posteriormente, fui para Eubank da Câmara, onde encerrei a minha carreira, e lá também tive uma receptividade muito boa, as turmas boas, e consegui também fazer uma grande amizade tanto com os próprios alunos e a parte da direção da escola, que eu era também bem quisto pela direção da escola, porque o nosso trabalho é um trabalho sério. Sim. Conquistou o lugar, né, professor? De desenvolvimento. Então, quando a gente saiu de uma escola e ia para outra, a gente os diretores já tinham nossa informação. Certamente. E a gente atendia. É maravilhoso, foi maravilhoso, um tempo excelente da minha vida. Eu costumo dizer que eu fui mais professor do que engenheiro. Embora tenha exercido né? Muita parte de engenharia também. A gente não falou aqui, eu acho que eu não falei do currículo do senhor, mas vale ressaltar que ele não foi professor de matemática sem ter cursado matemática. Professor Mauro também formado em matemática, sim, né, Mauro? Eu formei também na engenharia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E professor de matemática na Universo, que na época não tinha aqui em Juiz de Fora, eu formei em São Gonçalo. Ah, sim. Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro. Agora, eu queria voltar aqui naquilo, até que eu li no texto inicial aqui do nosso programa, da educação para promover uma igualdade entre as pessoas, né? Para que todo mundo com uma boa educação geral, que as pessoas iam ter mais igualdade no mercado de trabalho, né? Igualdade de forma plena. A gente sabe que ainda estamos distante dessa realidade, né? O Brasil tem aí uma política de cotas, né, para as universidades, mas a gente não atingiu ainda uma igualdade no ensino, né, para diferentes classes sociais e tal, e no mercado de trabalho, né, tudo ainda... E a gente sabe que no mercado de trabalho, na grande maioria das vezes, quem se dá
melhor é quem tem um grau de escolaridade, né? Um conhecimento maior. Então, aí eu faço uma pergunta: a importância de medidas públicas, né? De políticas públicas e, inclusive, as leis municipais que temos aqui. O vereador Militão é autor de algumas leis aí em prol da educação e agora, recentemente, inclusive, tem um curso popular, né? Um cursinho popular aqui em Juiz de Fora, da Prefeitura de Juiz de Fora, é o CPC. O senhor destinou emendas, né, uma boa quantia em emendas parlamentares para promover, né, para esse curso. A importância disso, né, eu queria ouvir dos dois, ouvir primeiro o vereador Militão, como que a gente pode, né, como que a sociedade pode promover uma educação cada vez mais igualitária, né? Judite, educação não é gasto, é investimento, né? Tudo que você investe na educação, você está voltando para você mesmo. Porque, conforme você disse, eu destinei lá ao CPC, curso para a formação de concurso da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, onde vários alunos aí, alguns alcançaram, melhor dizendo, primeiro lugar no vestibular de medicina, alcançaram engenharia ao decorrer desses anos, enfim, e gratuito. Aonde, conforme você disse, um local aonde as pessoas podem gratuitamente concorrer com quem tem dinheiro. O Mauro falou um negócio muito interessante. O Mauro parava as aulas, ficava às vezes 30, 40 minutos, dedicava uma aula motivacional. Às vezes o aluno chega, a gente muitas vezes que estuda à noite, trabalha durante o dia. Chegava em setembro, outubro, já estava desanimado, querendo parar. E eu vi o Mauro, muitas vezes incentivando, mostrando aonde a gente podia chegar com a educação. Mas não adianta nada o professor se envolver, o professor motivar, se o Estado não entrar com a parte dele. Falta muito investimento. A nossa pasta nacional ainda, infelizmente, né, não falo o governo, mas os governos têm investido cada vez menos na educação. A educação precisa ser vista como uma pasta tão importante quanto a saúde, porque a educação ela coloca a pessoa nas mesmas condições do que as outras. E muitas vezes a falta de educação, na hora que eu digo educação no contexto geral, falando educação assim, não só a parte letrada, mas educação como um todo, ela transforma, ela dá vida. E quando nós retiramos a educação do ser humano, nós matamos ele. Você quer matar um povo, você quer destruir uma nação, é tirar a educação. Então, muitas vezes, nós temos que ter investimento, temos que ter políticas públicas. Eu tenho vários projetos, né? Justiça restaurativa voltada à educação, lei de combate ao bullying voltada à educação, destinei várias emendas para vários colégios, para melhora física, para caixa escolar, porque eu tenho a educação como prioridade. A educação é uma das pastas, primeiro como professor, eu senti a necessidade de investir mais na educação. O Mauro falou bem, o Mauro se doou, faz a parte dele como professor, mas tem que ser um contexto. Nós temos que ter sociedade, governo, até iniciativa privada, estarem juntos, para que nós possamos cada dia mais desenvolvermos uma educação de qualidade. Todos os entes, poder legislativo, executivo, judiciário, trabalharmos juntos em prol da educação. Embora os poderes são independentes e harmônicos, mas todos esses poderes têm que convergir para que cada vez mais nós tenhamos uma educação de qualidade. E o legislativo não tem exibido a sua responsabilidade. A Câmara Municipal, esse café com política aqui, esse esclarecimento para a população, demonstra, melhor dizendo, a nossa preocupação com essa pasta que é a educação. Trazendo aqui o professor Mauro, né? Você, juntamente comigo, debatendo, mostrando alternativas, é assim que a sociedade cresce. Mostrando que a educação é uma ferramenta divina, que ainda pode modificar pessoas e transformar vidas. Certamente.
E aí, professor Mauro, o senhor foi aluno lá na UFJF, né? A gente tem dados aqui de que a Universidade Federal de Juiz de Fora é uma universidade de excelência, né? Sim. Tem pessoas, eu tive colegas de diferentes regiões do Brasil que vieram fazer o FJF aqui, né, na minha sala. Mas aí a gente está falando de terceiro grau, né, de governo, uma universidade federal, né, mas aí eu pergunto para o senhor, que lidou aí com ensino médio, né, e tal, a educação antes de se chegar na universidade, na visão do senhor, pelo que o senhor acompanha até hoje, o que a gente precisa melhorar para atingir essa tal igualdade, né, igualdade de qualidade nas escolas e tudo mais, seja em escolas municipais, escolas estaduais, como é que o senhor enxerga tudo isso? Olha, na escola municipal, até em Juiz de Fora, pelas informações que eu tenho, são escolas boas. A própria instituição, o próprio prédio, o lugar onde você vai ter essas aulas, tem que ser um lugar aconchegante, que o aluno tenha prazer de ir até lá. E para a mudança do aluno, do conhecimento deles, da vontade de ir, como eu disse, o professor tem que receber bem esse aluno. E a gente vê que recebe. No meu tempo, recebia-se o aluno muito bem. Está aqui o Militão como ex-aluno e professor, formou-se também na área e tornou-se vereador. Assim também, como eu disse, que teve vários alunos meus que formaram. Mas é preciso atingir melhor as crianças lá do início. Esses alunos que, lá no primário, lá no pré-primário, dali é que ele tem que começar a gostar de escola. Ali você tem que começar o tratamento deles, o Estado deveria investir mais, a prefeitura talvez até um pouco mais, não sei bem como está o investimento tanto quanto hoje, mas é necessário investir e ter o professor qualificado para trazer esses alunos. E é geral, não ser especificamente de uma escola ali ou uma outra escola ali, vamos dar aquela dali, e a outra fica deficiente. Não, isso tem que ser um estudo único para todo lugar. E principalmente todo mundo ser contemplado, né? Contemplado, principalmente nos lugares mais humildes, mais pobres, com as pessoas com poder menor aquisitivo. Assim como eu estava dizendo com o Nilton Militão, hoje está muito divulgado o inglês. É necessário ter inglês, é necessário, tudo exige um inglês. E esse inglês, essa matéria, deveria ser instituída já lá no infantil com os meninos pequenininhos, que ali eles vão ter mais facilidade. E um ensino não simplesmente para dizer que tem, mas é para formar mesmo, para que o aluno saia dali falando inglês correntemente. Entendo. Ter os intercâmbios entre eles e tal. Então, a gente viu as escolas particulares aí com bilíngue e tal. Isso pode ser implantado no Estado. Basta ele investir. Quando eu digo Estado, eu digo prefeitura e Estado. Isso em termos geral. Isso é muito importante. Mas é importante também, a gente vive numa sociedade hoje em dia que a capacidade de compreensão das pessoas está cada vez deixando a desejar, né? Mais e mais. Assim, as pessoas nem escrevem muito mais, né? Manda-se áudio, né? Então, essa questão do português também, né, do incentivo à interpretação, compreensão, né, a língua estrangeira seria maravilhoso se a gente pudesse ter ensino de qualidade desde a educação básica até o fim, né, gratuito, mas é preciso também formar brasileiros que tenham capacidade de compreender, de ler e entender de fato, né,
Inclusive para matemática, né, professor? Aquela coisa, se você não interpreta o que está escrito ali, né? Se não tem aquela paciência de ler e concatenar as ideias, não vai conseguir resolver um desafio matemático. Com Correto? certeza. Nós estávamos... A leitura é uma coisa indispensável. Muito, mas ler muito. Pegar com livros interessantes que o aluno passa a entender, a gostar da leitura, até que aquilo se torne um hábito para ele. Porque com a leitura você aprende a escrever, você aprende a colocar uma pontuação, você aprende a interpretar, como você diz, o texto, e que uma vírgula muda totalmente o sentido de um texto. Sim, aprende a falar bem. Aprende a falar né? bem. Alguma coisa que eu aprendi foi porque uma professora de português exigia leitura de livro e uma ficha de leitura para a gente apresentar na sala. E isso forçou a gente a aprender. Não sei se hoje funciona assim ou se existe, mas esse incentivo à leitura é tremendamente importante para o aluno e para o desenvolvimento dele, para a vida dele no geral, saber escrever, saber conversar. Eu estava conversando com o professor Mauro a respeito também da participação dos pais. O Mauro estava até colocando um dado estatístico aqui que eu achei interessante. Agora, muitas vezes, o pai e a mãe trabalham e tem pouco tempo. Mas eu acho, né, nós estávamos conversando aqui, de extrema importância, estava conversando com o professor Mauro, a participação do pai. Você sabe a vida do vereador, a gente quase sai daqui e corre para o outro lado, vai na comunidade. O tempo nosso é muito escasso. Pelo aquilo que nós fazemos e pelo aquilo que nós desempenhamos para a sociedade de Juiz de Fora. Mas a minha menina está no 2º ano de psicologia já. E eu peço para ver o caderninho dela. Peço. E ela se sente, filha, o que você aprendeu? Na boa, lógico. Sim. O que você está aprendendo? O que é psicologia lá? Quais são as matérias que você tem? O que você vai fazer hoje, laboratório? Você se mostra interessado, né, no que ela está fazendo. E ela se sente comovida para estar no mostrando. Isso é importante, essa participação. Ela se sente valorizada. E cuidada. Né? Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes, quando a minha filha se apresentava lá na escola, eu ia lá ver minha filha desde o primário até agora, quando ela se apresenta, eu vou vê-la. E isso é um incentivo grande e ajuda a formar a psicologia dela. Eu sou do tempo, para você ter ideia, eu gosto disso. Quando eu estava lá sentado, lá, ou melhor dizendo, no jogral, no auditório, melhor dizendo, nós tínhamos que participar do momento cívico, colocar a mão no coração. Né? Eu lembro da diretora, eu tinha 8 anos, eu estava no momento cívico, aí o aluno bateu nas minhas costas, eu virei. Ela falou, você está de castigo, então. Eu falei, por que, dona Luciana? Eu falei, porque esse momento você conversou. Eu falei, depois ela foi lá e conversou comigo no momento cívico. Respeito à sua pátria, à nação, à bandeira. Então, eu sempre tive com aquele costume. Até hoje, quando toca o hino na nossa cidade, toca o hino nacional, eu fico posição de sentido, porque eu tenho respeito. Nada de questão, não. Eu sempre fiz isso, eu fui educado, a gostar do meu país, a gostar da minha... E isso vem lá de berço, como disse o professor Mauro, a gente tem que aprender lá de baixo e acompanhar nossos filhos. Eu sei que o tempo é muito difícil, não é fácil, os tempos que nós estamos vivendo, o pai tem que trabalhar o dia todo, a mãe tem que trabalhar o dia todo, chega muitas vezes cansada, mas tem que tirar pelo menos 10 minutinhos para acompanhar lá o que seu filho está fazendo. Minha mãe morreu, deve ter umas 2 semanas, né? 97 anos, ela não sabia ler. Eu novinho lá, mas ela sabe o que ela fazia? Quero ver seu caderno. E eu não sabia que ela não sabia ler. Ela ficava lendo no meu caderno. Olha. E aquilo despertava. Toda vez que eu chegasse em casa, eu tinha que mostrar o caderninho para minha mãe. Ela viu certo lá, bonitinho, e ela, não, tá lindo. E eu ficava naquele comprometimento, aquele compromisso de mostrar para minha mãe. Então isso é muito importante, a participação dos pais. É isso. Bom, a gente agora vai precisar encerrar o programa, mas eu queria abrir a palavra, né, para as considerações finais do professor
Mauro, do vereador também, né? Ou um recado final, né? Um desejo de vocês. Então, Mauro, podemos começar pelo nosso convidado de honra, né, Militão? A educação, ela não é somente conhecimento específico de matéria. Ela é um todo. E ela começa em casa. Tem que começar na família. Começando ali, as coisas vão desenvolver nas escolas. Que os professores hoje são formados não só para ministrar conhecimento, mas também de ministrar a cidadania do aluno. Hoje eles já têm que fazer isso porque em casa fica um pouco deficiente, porque o pai trabalha, a mãe trabalha, chega de noite, está cansado, final de semana é uma atividade aqui, uma atividade ali, e os filhos ficam com menos contato até com os pais. Então, o professor hoje é formado também para instruir nesse sentido. Então, nesse sentido, eu quero afirmar a necessidade de o professor fazer isto e os pais cobrarem dos filhos e não do professor somente. Principalmente cobrar dos filhos no tempo que lhes resta, no tempo que eles ficarem, cobrar dos filhos o que eles fizeram na escola. Uhum. E quanto ao Estado, à Prefeitura, as entidades que mantêm esses alunos, procurar atender cada vez melhor, e principalmente as classes de menos poder aquisitivo, que são as que mais necessitam de atendimento, de uma formação, não só de educação, mas também de conhecimento. E isto é importante ter uma parte financeira bem investida e bem cobrada das escolas para que ela desenvolva aqueles alunos. Porque esses alunos vão competir com outras pessoas de maior poder aquisitivo. E elas têm que ser formadas da mesma forma. Elas têm que chegar no ponto mais alto junto com todos eles, tanto concorrendo com as escolas particulares de pessoas com maiores poderes aquisitivos. Então, esses meninos têm que vir assim. E como eu vim. Eu, na minha época, em relação, era um elemento relativamente pobre. Formei nas escolas estaduais e consegui chegar onde cheguei. E assim que eu também falava para os meus alunos que eles tinham condição de chegar, porque se eu cheguei, eles também poderiam chegar. É isso aí. Com todo esforço, é só lutar com todo esforço que vai chegar. E assim muitos deles chegaram também, ouviram e executaram aquela orientação. Então chegaram a um ponto que deve chegar. Assim também hoje, todos esses meninos têm condições de chegar aonde quiserem chegar, desde que sejam monitorados, bem monitorados, e eles aproveitarem as oportunidades e incentivo dos pais em casa e às vezes de irmãos, de tios, Sim, ou filhos, da família no geral. É isso aí, cada um fazendo a sua parte, Cada um né? fazendo a O sua poder parte. público, família, estudante, professores, cada um fazendo a sua parte, a gente chega lá. Chega lá. Obrigada, tá, professor? Militão? Olha, eu sempre fui movido a sonhos, como disse o professor Mauro, e algumas coisas marcam a minha vida, né? E quando eu cheguei lá na escola estadual, professor José Sancler, como professor, e vi o Mauro lá como professor e atuando junto com o Mauro, para mim foi um motivo de orgulho muito grande. Porque o Mauro sempre foi uma inspiração para nós, sempre foi o nosso mestre. Eu cheguei lá, assim, vendo o mestre e eu atuando junto com o mestre. O Mauro me deu um abraço, Militão, seja bem-vindo, tá?
Estou muito orgulhoso em vê-lo aqui, comigo aqui, dando aula, lecionando, né? Moro lá sentado junto comigo. É como eu vi um jogador falando, ele entrou em campo jogando com o Neymar, né? Então é mais ou menos mesmo, né? Isso. A gente entrou ali na sala de aula com um exemplo. Isso aí. E é isso aí, eu vou reforçar o que o professor Mauro falou. Você pode. Você é do tamanho do seu sonho. Só tem uma pessoa que pode te impedir. É Deus. E Ele está contigo. Ele vai te ajudar, vai te abençoar. Você pode chegar. Acredite no seu sonho. Hoje é um momento ímpar. Está aqui com o professor Mauro, né? Fui aluno dele, foi professor, novamente, repito, da minha esposa, da minha cunhada, de vários alunos. Hoje eu estou dividindo aqui. Estou como vereador, eu sou o Mauro já realizado aí, mas o que eu tenho para dizer para você? Estudei também em escolas públicas, tá? Estudei, não fui, vim lá de baixo, né? Vim com toda a humildade, trabalhava de dia de servente pedreiro para estudar à noite, mas consegui. Você pode conseguir. A educação pode transformar. Siga o exemplo do papai, da mamãe, do líder, do professor. Se você não tem um exemplo para seguir, siga o exemplo de Jesus. Siga o exemplo de Deus. Um grande abraço para você que nos acompanhou aí. Obrigado, Judite. Obrigado a essa equipe maravilhosa aqui da JF TV. Foi um prazer agradecer novamente, professor Mauro, tá, professor? Foi um prazer. Nosso espaço aqui vai estar sempre aberto. Obrigada, Militão, pela parceria de sempre. Obrigado. Assim, então, a gente encerra mais um Café com Política. Lembrando que o nosso programa é reprisado às quintas e aos sábados, também às 9 da noite. E todos os episódios estão disponíveis lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Até a próxima. Um forte abraço.